maneira geral, certo? As propriedades das ondas sonoras. 15 e 16, né, os efeitos e propriedades a todos os fenômenos ondulatórios. Né? Então, essas propriedades também se aplicam às ondas sonoras. O único efeito estudado lá atrás que não se aplica a essas ondas sonoras é o da polarização, que a gente falou rapidamente no capítulo 16. Bem rápido mesmo, só vai ser detalhado sobre polarização no Halliday 4. Então, como as ondas sonoras são ondas longitudinais, não tem sentido físico falar em polarização de onda sonora. Agora a gente vai fazer alguns comentários sobre algumas propriedades das ondas sonoras que são comuns a todos os fenômenos oscilatórios. Estamos a seguir também algumas propriedades inerentes aos fenômenos acústicos. Então, por exemplo, a reflexão do som, que pode ocasionar o fenômeno do eco. O ouvido humano só consegue distinguir dois sons se eles forem emitidos com um intervalo de tempo maior do que 0,1 segundo. Sons que chegam ao ouvido com intervalos inferiores do que 0,1 segundos não podem ser separados e se superpõem, aparentando constituir um único som. O eco ocorre quando o ouvido recebe o som produzido diretamente pela fonte, bem como o som refletido num certo anteparo, desde que o intervalo de tempo entre a emissão e a reflexão seja maior do que 0,1 segundo. E se for menor, vai parecer que é um som só. Então, como a velocidade de propagação no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo, em 0,1 segundo o som percorre a distância de 34 metros. A distância entre a fonte e o anteparo, onde ocorre a reflexão, se a distância for menor do que 17 metros, não vai ocorrer o eco. Estamos supondo a fonte e o receptor muito próximos um do outro. Agora, quando a distância entre o receptor e o anteparo for menor do que 17 metros, o som direto e o som refletido se superpõem ao ouvido. Nesse caso, ocorre o fenômeno da reverberação. Na reverberação, ocorre a formação de uma persistência de uma ou mais ondas acústicas que sofrem reflexões sucessivas nas paredes de um recinto fechado. A refração de ondas a gente vai estudar mais quando chegar em óptica, certo? Mas ela também ocorre também para ondas mecânicas, certo? E tem lá uma seção no capítulo 16, vai falar rapidamente sobre isso. E o fenômeno da difração também a gente vai estudar mais à frente. Vai estudar também dentro do conceito de óptica e de ondas eletromagnéticas. Mais à frente a gente vai voltar a falar sobre difração. Outra propriedade importante é da superposição de ondas, que a gente estudou bem no capítulo 16. Então ele segue o princípio geral do princípio da superposição. A interferência a gente já viu também nesse capítulo. E tem os batimentos que a gente vai estudar daqui a pouco. Tem também os batimentos que a gente vai estudar ainda nesse capítulo, certo? Agora tem umas propriedades interessantes de algumas ondas sonoras. Né? A gente vai falar de fontes de som musical, então é bom a gente falar sobre isso. O primeiro deles é a altura. A altura de um som. A altura é a qualidade que permite ao ouvido humano distinguir um som grave de um som agudo. A altura depende apenas da frequência do som. Um som é tanto mais grave quanto menor for sua frequência. Ou seja, menor a frequência, grave. Vou anotar isso aqui na tela. Então, se você tiver uma baixa frequência, isso implica que o som é grave. Uma alta frequência implica no som agudo. Implica no som agudo. Um som é mais agudo quanto maior for sua frequência. A altura padrão de um som, por vibração de diapasão com frequência, é de 440 Hz. Guarde bem esse valor aqui, chamado Lá fundamental. E o padrão de altura serve para afinar os instrumentos musicais. Então, denomina-se intervalo entre dois sons cujas frequências são F1 e F2, essa relação aqui, certo? Intervalo. Vai falar também sobre essa propriedade. Intervalo. I é o I minúsculo, porque o I maiúsculo a gente vai usar para intensidade. Né? Então, F2 sobre F1. Quando F2, né, F2 a gente considera maior do que F1. Se a gente tem I igual a 1, o que acontece? A gente tem os dois sons que possuem a mesma altura. A gente diz que isso aqui é uníssono. Quando você tem I igual a 2, é o que a gente chama de oitava. Certo? Intervalo de 2. Se I for igual a 2, então você pode dizer que F2 é igual a 2 F1.
certo? E outra qualidade que a gente pode citar também, outra característica é o timbre. A gente pode definir o timbre como sendo a qualidade que permite ao ouvido humano distinguir dois sons de mesma altura e mesma intensidade, emitidos por duas fontes diferentes. Por exemplo, uma nota musical emitida por um violão produz uma sensação diferente da mesma nota musical emitida por um piano. Esse fenômeno é causado pelas diferentes formas de ondas ou pulsos decorrentes da excitação dos modos normais de vibração dos diferentes instrumentos musicais. Bom, sobre sons musicais, a gente tem uma diversidade enorme de sons, né? de instrumentos, aliás. Instrumentos de corda, como piano, tem uma característica bem peculiar. Violão também, instrumento de cordas, violino, violoncelo, instrumentos de sopro, saxofone, clarinete, fagote. Aí o livro traz essa ilustração aqui, porque essa ilustração vai nos ajudar a fazer uma descrição matemática um pouco melhor de como se comporta as ondas sonoras num tubo. Esse instrumento aqui, desse índio, é um instrumento aproximadamente reto, né? Com um diâmetro mais ou menos constante. Ele lembra um pouco a ideia de um berrante, sendo que o berrante ele tem o diâmetro variável e tem curvas, o que torna a modelagem matemática dele muito mais complicada. Aqui vai ser mais simples, porque esse tubo aqui vai servir para ilustrar bem o princípio que a gente vai falar aqui, né? A coluna de ar no interior do digeridu, um tubo oscila quando o instrumento é tocado. Pronto, aqui. Então, o que acontece? Tem uma certa semelhança entre aquela corda que a gente prendeu lá no capítulo 16 a duas pontas e os tubos sonoros. Sendo que aqui tem uma característica, né? A corda a gente viu que poderia estar presa nas duas pontas, ou ter uma ponta solta e outra presa, ou ter até as duas soltas. Aqui a gente vai ter a situação que a gente pode ter tubos abertos, que corresponderiam exatamente à ponta da corda solta, e pontos fechados. Né? Aqui, pronto, essa figura está até melhor. Né? O tubo fechado corresponde à corda presa. E aqui você teria um antinodo, e aqui você teria um nó, certo? Aqui você teria um ventre. Lá na corda seria o mesmo princípio. Se a corda estiver solta, ela teria um ventre aqui na ponta e aqui preso. Ou então as duas extremidades abertas, certo? Então, isso aqui, na verdade, são antinodos, e aqui são os nós. Ou aqui é o ventre, né? O ventre, e aqui o nozinho, certo? Vamos lá. Pronto, outra ilustração aqui interessante, a família de instrumentos musicais, né? Baixo, violoncelo, viola e violino, né? Você tem o baixo, é difícil, eu lembro de uma banda, acho que é L Cats, eles usam um baixo dessa natureza aqui, um baixo desses. O Chico Pinheiro também usa um baixo desse aqui para gravação. Tem um som bem bonito, né? E aqui é a escala para os baixos, o saxofone barítono, tem o baixo, tem o barítono, o tenor, alto e o soprano, que é esses dois menores, né? E o piano, que ele pega toda essa escala aqui, das 88 teclas do piano, partindo do Lá mais grave até o Dó, consegue acompanhar na altura todos esses instrumentos. O instrumento derivado do piano são os teclados eletrônicos, normalmente com 61 teclas. Eles pegam desse Dó aqui até esse Dó aqui. Eles pegam um espectro bom também. Tem teclados de 76, 73 teclas e os de 88, que imitam o piano na quantidade de teclas e no som sintetizado. Como é que um teclado funciona? Cada instrumento vai emitir frequências diferentes, formas de ondas diferentes, na verdade, que são chamados timbres diferentes. Um teclado ele usa um computador, um sistema eletrônico, para simular essas ondas. Obviamente ele tem que conhecer, você tem que programá-lo, para ele tentar lançar uma onda mais ou menos próxima do que seria o baixo, do que seria o violoncelo, do saxofone, é assim que ele consegue simular, por meio de sistemas eletrônicos e por meio de uma descrição matemática da onda. Para você reproduzir o som do saxofone no teclado, você usa uma descrição matemática. Óbvio que não fica tão fidedigna, porque quando uma pessoa sopra um saxofone, tem variação no seu sopro, na intensidade, ou toca um instrumento de corda, tem variação na força, no modo como ele traciona a corda, se é com paleta, com unha, com a ponta do dedo.
Então, tudo isso influencia. E a descrição matemática ela não consegue pegar tão bem essas particularidades. Por isso que normalmente os sons de teclado, principalmente os mais antigos, eles eram bem artificiais. Agora tem uma tecnologia do sample que você toca um instrumento, você grava o instrumento com microfones, e aquela onda, do jeito que ela é absorvida pelo microfone, ela é mandada para o teclado. E aí o teclado consegue reproduzir um som mais fidedigno. Né? Tem os teclados mais modernos, hoje eles vêm com os sons, que a gente fala no popular, sons sampleados, né? Que são derivados de samples, que são amostras. Você samplear um piano, por exemplo, você toca 3 vezes essa nota, por exemplo, esse dó. Toca uma vez com intensidade mais alta, outra vez mais leve, ou mais. E capta com 7 microfones, por exemplo, um piano de cauda. Então você consegue obter mais informações que uma descrição matemática pura não conseguiria com a mesma precisão. Apesar de que hoje você tem recursos bem interessantes matemáticos para você reproduzir essas ondas em teclados. Os sons de teclados hoje estão bem melhores do que os de 20 anos atrás, por exemplo, ou 30 anos. Então, o advento também dos sintetizadores, nas décadas de 70, 80, acho que na década de 80 já conseguia fazer usando ondas analógicas. Os primeiros sintetizadores eram analógicos. Depois vocês podem procurar depois na internet sobre isso. Você usava circuitos elétricos, na verdade, para você reproduzir ondas. Pronto, aqui a diferença: 2 ondas produzidas por uma flauta, não sei se é uma flauta doce ou uma flauta transversal, e por um oboé. São 2 instrumentos de sopro, certo? Tocam a mesma nota nos 2 instrumentos e olha como as ondas são diferentes. Então, assim, você tem justamente essa característica diferente que faz o ouvinte perceber: isso é uma flauta, isso é um clarinete, isso é um oboé, isso é um saxofone, certo? Mas voltando aqui, que o nosso interesse de estudar esses tubos. Quando a gente estudou ondas estacionárias, foi no contexto que a gente viu o contexto de nó e antinó, antinodo. Então vamos lá. Então, quando você tem 2 extremidades abertas, isso aqui lembra muito o mesmo caso que a gente viu da corda, né? 2 extremidades abertas, qualquer harmônico, e uma das extremidades abertas, apenas harmônicos ímpares. E isso é importante, né? A frequência de ressonância em um tubo aberto nas 2 extremidades são dadas por essa funçãozinha aqui. Deixa eu anotar aqui. Pronto. Para o tubo aberto nas 2 extremidades, então as frequências de ressonância vão ser iguais a V sobre lambda, velocidade, né? E como é que você vai descrever isso? NV sobre 2L, com N igual a 1, 2, 3 e assim segue. Por isso que ele fala qualquer harmônico. Já quando você tem... sim, lembrando que V é a velocidade do som no interior do tubo, certo? Aquele tubo daquele instrumento que a gente viu ali em cima. E as frequências de ressonância de um tubo aberto em uma das extremidades, que é esse caso aqui, é dada por F igual a lambda sobre V, né? Velocidade, é o mesmo princípio, NV sobre 4L, certo? Agora o N aqui vai ser igual a 1, 3, 5 e assim segue. Por isso que ele fala apenas harmônicos ímpares. Eu não vou demonstrar esse resultado, mas na seção 17.5 do Halliday ele vai dar ele vai mostrar isso aqui, de onde vem, certo? De onde vem essas características das ondas. Então vou parar por aqui. Na resolução de exercícios vai ficar mais claro, porque a gente vai aplicar esses conceitos. Vamos resolver alguns problemas desse capítulo, né, até a seção 17.5. E aí, na medida que a gente vai aplicando os conceitos, né, aplicando na resolução de problemas, vai ficando mais claro o porquê dessas equações. Às vezes ela fica um pouco de maneira muito solta, mas quando a gente vai aplicando, vai clareando um pouco mais, tá certo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ter algumas resoluções de exercícios, tá certo? Fique com Deus e até a próxima. Bem, pessoal, a gente já estudou
a superposição de ondas, a interferência de ondas, mas sempre interferência de ondas e superposição de ondas de mesma frequência. Vamos agora analisar a superposição de duas ondas de mesma amplitude, mas que possuem frequências diferentes. É claro que este fenômeno pode ocorrer tanto para ondas transversais quanto para ondas longitudinais. Nesta seção do Halliday, a gente vai estudar os batimentos para ondas sonoras. Contudo, o modelo que será aqui representado serve para qualquer tipo de onda. Quando ocorre uma superposição de duas ondas sonoras com frequências diferentes, a intensidade da onda resultante varia de um máximo facilmente audível até um mínimo praticamente inaudível. Esta sucessão de sons constitui o fenômeno dos batimentos. Para descrever matematicamente o fenômeno dos batimentos, basta fazer a superposição de duas ondas harmônicas de mesma amplitude, porém com frequências diferentes. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui as equações 17 e 42, vamos vir aqui no Google. Bem, o que é que diz as equações 17 e 42? Eu vou escrever aqui S1 é igual a um SM vezes o cosseno de ômega 1t. E eu vou escrever um S2, que é um SM vezes o cosseno de ômega 2t. Essa aqui vai ser a equação 17, ou equações, né? 17, 42, certo? E eu estou considerando aqui que o ômega 1 ele é maior do que o ômega 2. Poderia ser o contrário, certo? Mas vamos considerar essa circunstância. Então, quando eu aplico aqui a superposição de ondas, o que acontece? O que diz o princípio da superposição? Eu vou chamar um S igual a um S1 mais um S2. Como é que isso vai ficar? Vai ser um SM cosseno de ômega 1t mais, quem é S2? É um SM cosseno de ômega 2t, certo? Posso colocar o SM em evidência. SM, e aqui eu vou abrir cosseno de ômega 1t mais cosseno de ômega 2t. Agora, vamos relembrar uma identidade matemática aqui interessante. Veja só, considere a identidade. Cosseno alfa, está aqui embaixo. Cosseno alfa mais cosseno beta é igual a quem? A 2 vezes cosseno de 1 meio de alfa menos beta, cosseno de 1 meio alfa mais beta. Lembrando que demonstrar com cossenos é uma das possibilidades. Você pode escrever isso aqui em termos de senos, tá? A identidade trigonométrica vai ser um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. E eu vou considerar aqui que o meu alfa é ômega 1t e o meu beta é ômega 2t, certo? Olha isso aqui. Agora vamos voltar para o nosso problema. Fazendo as substituições, o meu S ali em cima, usando essa identidade, vai ser um SM cosseno. Como é que estava a equação antes mesmo? Vou reescrever aqui embaixo. Cadê? Aqui, cosseno de ômega t, ômega 1t mais cosseno de ômega 2t. Vou escrever aqui, cosseno cosseno ômega 1t mais cosseno ômega 2t. Isso aqui entre colchetes. Isso aqui vai ser um SM,
que é cosseno de ômega 1? Tem mais cosseno de ômega 2t. Agora eu vou aplicar essa identidade aqui. 2 cosseno de 1/2. Quem é alfa? Alfa é ômega 1t menos ômega 2t. Aliás, isso aqui vai ficar SM vezes 2, aqui ser um produto só, cosseno de 1/2 de ômega 1t menos ômega 2t, cosseno de 1/2 de ômega 1, que parece, tá? Ômega 1t mais ômega 2t. Fecha aqui e fecha aqui. Olha, isso aqui vai ser igual a 2 SM cosseno de 1/2 ômega 1 menos ômega 2t cosseno de 1/2 ômega 1 mais ômega 2t. Certo? Essa aqui é a nossa equação 17,43. Vamos definir, seja usando a terminologia do livro, definindo ômega' igual a 1/2 de ômega 1 menos ômega 2 e ômega igual a 1/2 de ômega 1 mais ômega 2, e essas duas equações a gente chama de 17,44. Então eu posso reescrever a equação 17,43, que é essa equação aqui, da seguinte forma: S, um S de T, né? S de T vai ser igual a 2 SM cosseno ômega' de T vezes o cosseno de ômega t. Coloco um colchete aqui, faz essa separação, e essa vai ser a nossa equação 17,45. Agora eu vou refletir um pouco sobre esse fato físico aqui, certo? Então a gente vê que a onda resultante é uma função de ômega' e de ômega, certo? E quanto maior a diferença ômega 1 menos ômega 2, que é essa diferença aqui, vou mudar a cor. Quanto maior essa diferença aqui, mais curto é o intervalo de tempo T1 entre um máximo e um mínimo. O ouvido percebe o som com a frequência média. O batimento é medido em função da diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, igual a 0, indicado na onda resultante. Para ficar mais claro, vamos olhar para essa figurinha aqui. De qual onda resultante que eu estou falando? Dessa onda resultante aqui. Pronto. Essa figurinha 17,16 não é nem essa. Essa aqui. Essa aqui. Essa figura 17... Opa. 17... 18. Pronto. Essa figurinha aqui. Você tem a mesma amplitude nas duas. Mas as frequências são diferentes. Então você tem esse movimento aqui. Essa descrição.
Aqui você tem uma interferência construtiva chegando ao máximo, né? Interferência construtiva é esse ponto e esse ponto aqui, e interferência destrutiva, que os nós aqui, ó. Nós aqui, outro nó, certo? Então, a gente denomina frequência de batimento o número de vezes por unidade de tempo que a onda resultante passa de uma intensidade mínima a uma intensidade máxima. Da equação 1745, então a gente pode verificar que o tempo TB, vou chamar de tempo de TB, né? Forma de batimento, a canetinha aqui. Então, olha, o tempo TB, tempo de batimento, certo? Vai ser 1 sobre frequência F1 menos F2, certo? Entre parênteses aqui. E como o período dos batimentos TB é o inverso da frequência de batimentos FB, então a gente pode escrever a frequência de batimentos como sendo F1 menos F2. Essa equação até aparece no livro, que ele chama de FBAT. É a equação 1746. O ouvido pode perceber batimentos com uma frequência FB de até 100 batimentos por segundo. Acima deste valor, as flutuações de intensidade entre um máximo e um mínimo são tão rápidas que o ouvido humano não consegue mais distinguir os batimentos. A frequência de um movimento ondulatório se altera quando existe um movimento relativo qualquer entre a fonte e o receptor de ondas. Esta alteração de frequência é um fenômeno conhecido pela designação de efeito Doppler. Qualquer tipo de onda pode produzir efeito Doppler. Nesta sessão, a gente vai analisar o efeito Doppler apenas em ondas sonoras. O tratamento que será feito aqui vale para qualquer tipo de onda material, isto é, vale somente para as ondas que necessitam de um meio material para se propagar. O tratamento que será feito agora não é válido para a luz, para as ondas eletromagnéticas, né? A luz é um caso particular, e ondas que se propagam no vácuo. Certo? O efeito Doppler para esse tipo de onda será tratado em outro volume do Halliday. Então vejamos o que ocorre quando existe um movimento relativo entre a fonte de ondas sonoras de um receptor, a fonte de onda sonora e o receptor, né? O detector. Então a gente vai analisar 3 casos, né? A fonte se movendo e o receptor em repouso, a fonte em repouso e o receptor se movendo, e a fonte se movendo e o receptor também se move. Né? Nesses 3 casos, nós vamos supor inicialmente que o meio se encontra em repouso. A gente vai supor também que o deslocamento que ocorre na direção reta, né? Uma direção reta que une o detector e a fonte. Então a gente pode escrever aqui para esse caso uma equação geral. Certo? Uma equação geral, vou afastar um pouquinho aqui. Então a gente pode escrever para o efeito Doppler uma equação geral. A gente vai manipular essa equação de modo a obter as frequências para aproximação ou para afastamento. E eu vou definir como sendo F' igual a F, V mais ou menos VD sobre V mais ou menos VF. E essa equação que a gente vai chamar de 1747, certo? Então, basicamente nós temos a V é a velocidade do som no ar, certo? V é a velocidade do som no ar, certo? VD é a velocidade do detector. VF é a velocidade da fonte. E F é a frequência emitida pela fonte, né?
E F' é a frequência detectada. Vamos analisar o primeiro caso, que é o detector em movimento e a fonte parada, certo? Apresentado aqui nessa figurinha 1719. Então, o que acontece? Se a gente pegar a equação geral do efeito Doppler, vou pegar aqui a canetinha. Vamos lá. O que diz a equação geral? Essa equação é algo que a gente vai precisar revisitar muitas vezes. Certo? F' é igual a F VD mais ou menos VD sobre V mais ou menos VF. Se ambos estiverem em repouso, então você não vai ter efeito Doppler. Porque a velocidade do detector vai ser nula e a velocidade da fonte vai ser nula, certo? Então você vai ter o seguinte aqui. O F' vai ser igual a F sobre V. Consequentemente, a frequência emitida, a frequência vai ser igual à frequência detectada. Então, não tem efeito Doppler. Você tem que ter um movimento relativo entre a fonte e o receptor, a fonte e o detector, certo? E o primeiro caso que a gente vai analisar é quando VD é diferente de zero e VF é igual a zero. Ou seja, a minha fonte está em repouso. Isso aqui é repouso. Mas eu tenho o meu detector, que eu vou representar por uma orelha aqui, certo? Se movendo. Quando eu tenho essa circunstância, então vamos voltar para a nossa equação geral. F' vai ser igual a F, VD, V mais ou menos VD, sobre V. Agora a gente vai analisar essa circunstância. O que isso aqui significa? Certo? No primeiro caso, a gente vai pensar na fonte parada, VF0, tá vendo? E a orelha ou o detector vai se aproximando. Isso significa dizer que ela vai acabar batendo em mais frentes de onda, certo? Aqui, cada frente de onda é comprimento lambda. Ela vai bater em mais frentes de onda do que bateria se estivesse em repouso. Ou seja, ela vai receber mais frente de onda do que se estivesse em repouso. E como é que a gente vai começar essa análise? Primeiramente, eu vou escrever que V é lambda vezes F. Eu vou isolar o F e vou ficar com V sobre lambda. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por T e por T. Vamos ver como é que fica. F, lembrando que esse T é um intervalo de tempo no qual as frentes de onda percorrem uma distância VT para a direita. Certo? Ou seja, essas ondas estão se movendo para a direita. E esse T é o tempo que essa frente de onda se locomove. Um intervalo de tempo T aqui. Ora, eu posso dizer que isso aqui é igual a... Posso reescrever isso aqui como sendo VT sobre lambda dividido por T. E isso aqui vai ser exatamente a minha equação 1748. Então, quando a onda está se aproximando do detector, veja, a onda está se aproximando com a velocidade v. Então, num intervalo de tempo t, ela percorre uma determinada distância. Sendo que o receptor, né, o detector D, também está se aproximando da fonte. Então, você tem uma velocidade relativa positiva. Sentidos opostos, você soma as velocidades. Então, é por isso que... Então, é exatamente por conta disso que eu estou pegando F', eu estou somando as velocidades dividido por V. Tem uma dedução e uma discussão mais detalhada sobre isso na seção 17.7 do Halliday, mas a ideia é basicamente essa. Quando estão se aproximando, então você tem uma velocidade positiva, porque a onda vem de um lado e o receptor vai do outro.
Então, eles vão se aproximar mais rapidamente. Quando a fonte está parada, lembre-se que VF, a gente está considerando VF igual a zero. Quando a gente está considerando a fonte parada e o detector está andando no mesmo sentido das ondas, ou seja, o detector está indo para lá, as ondas também estão vindo no mesmo sentido. Suponha que o detector estivesse no sentido oposto. Então você teria uma velocidade relativa negativa entre as ondas. Então você faria que F é igual a F' V menos VD sobre V. Por que menos VD? Porque V é a velocidade do som no ar. A gente está supondo que ela é maior do que a velocidade do detector. É uma velocidade que o detector que esteja mais rápido que o som, essa função precisaria ser modificada. Mas a gente está considerando que VD tem velocidades baixas em relação à velocidade do som no ar, certo? Então, essa equação aqui é a 1751. E essa equação aqui com mais é a 1749. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos e aí vai ficar um pouco mais claro a utilização de cada uma dessas equações. Na verdade, eu disse a equação 1749, mas na verdade é F', vou pegar a canetinha aqui, F', na verdade eu disse equação 1749, mas era 1750. Na 1749 está o VD, mas VD está dividido por lambda. Então, F' igual a F V mais VD sobre V. Essa aqui é a equação 1750. E nessa equação 1750, o F' ele vai ser maior que o F, a menos que VD seja igual a zero. Se isso acontecer, não, aí vão ser iguais. Você vai ter uma percepção de uma frequência maior, certo? O F' vai ter uma frequência maior, certo? A frequência, como é que diz? A frequência detectada. A frequência recebida vai ser maior do que a frequência emitida, certo? Isso é um caso. O outro caso que nós vamos avaliar agora, vamos descer aqui para a gente ver aqui o outro caso. Aqui, pronto, aqui a velocidade relativa, né, entre elas, né? Eu tenho mostrado essa figura antes, 1721. Pronto, agora vamos ver o outro caso. O outro caso é quando a fonte está em movimento e o detector está parado. Aqui você vai ter uma outra circunstância, né? Vamos pegar a equação geral. Sempre parte da equação geral. F', que é a frequência recebida, é a frequência emitida, V mais ou menos VD, sobre V mais ou menos VF. Nesse caso aqui, a gente vai zerar o VD, certo? Olha aqui, ó. VD é zero. Então, se o VD é zero, a velocidade do detector é zero, então a fonte está caminhando em relação ao detector. Ela está se aproximando no primeiro momento, depois ela vai estar se afastando, certo? Então, quando você tem ela se aproximando, você já modifica a sua equação F' igual a F V sobre V mais ou menos VF. Quando é que a gente vai ter o mais e quando é que a gente vai ter o menos? Olha só, se a fonte está se aproximando do, como é que diz? Do alvo. Continuando a nossa análise aqui do efeito Doppler, o que é que vai acontecer? Agora com a fonte se aproximando do detector. Vamos colocar nossa equação aqui. Nossa equação F é igual a F', V mais ou menos VD sobre V mais ou menos VF, velocidade da fonte. Aqui no caso meu D está parado, VD igual a zero. Então, eu vou zerar esse termo aqui, certo? Agora vamos aqui. Aquela azulzinha. Pronto. Agora vamos analisar se eu vou usar mais ou menos. Veja o que está acontecendo aqui. A fonte ela está emitindo pulsos, emitindo e caminhando no sentido positivo do eixo X. Então, ela emite um pulso, F1, vai dar até a mesma cor aqui. Ó. F1 foi esse primeiro pulso aqui.
Quando ela está na posição aqui, nessa segunda posição, ela vai emitir esse segundo aqui. Certo? Quando ela vai para essa terceira posição, ela vai emitir esse outro aqui. Observa o círculo? Quando está nesse amarelinho aqui, emite esse outro aqui. E à medida que ela vai, ó, aqui um azulzinho claro, é esse azulzinho claro aqui. Só que olha o que está acontecendo nessa região. Está um ficando mais próximo que o outro. É como um estivesse se aproximando do outro. E é exatamente o que acontece aqui. Porque a frente de onda ela vai em todas as direções. Logo, um elemento aqui está indo nessa direção, em direção ao meu detector. A fonte está caminhando no mesmo sentido. Ora, velocidade relativa entre a fonte e o pulso emitido. Então, se eu estou trabalhando com a velocidade relativa indo para o mesmo sentido, velocidade relativa no mesmo sentido a gente subtrai. Se eu não me engano, esse é capítulo 2 do Halliday, certo? Então, a equação que eu devo usar aqui, F' é V sobre V menos VF. Que o livro vai chamar isso aqui de 1753, certo? E aí, pela equação 1753, F' vai ser maior do que F, certo? Ora, pense comigo, isso aqui é equivalente ao resultado que a gente viu anteriormente, justamente porque a fonte está se aproximando do ouvinte, do detector, ou o ouvinte se detectando da fonte, vai ter um aumento de frequência. Veja que a situação acaba se tornando simétrica, certo? Do mesmo modo, se ela estivesse movendo no sentido contrário, então o meu F seria F' V sobre V mais VF. Por que mais? Porque a fonte estaria se movendo para um lado. Seria se você colocasse o ouvido aqui, por exemplo. Se você colocasse a orelha aqui, é o que está acontecendo. Essa distância aqui, esse comprimento de onda que ficou em lambda linha, seria um lambda duas linhas aqui, que seria maior. A fonte estaria indo para um lado e as frentes de ondas para o outro. Então você teria um acréscimo, certo? E aí, nesse caso, o F' seria menor do que o F. Isso aqui é a nossa equação 1754. Velocidades supersônicas e ondas de choque. Então, na sessão anterior, a gente disse que as equações 1753, 1754, 1755, 1750 e 1751, na verdade, a equação geral, que é 1747, elas só valem quando a velocidade da fonte VF for menor do que a velocidade do som V. Isso é importante, tá? É importante a gente ter isso em mente. Tudo que a gente viu até agora faz sentido para VF, para V, F menor do que V. V é a velocidade da fonte. E VF é a velocidade da fonte e V é a velocidade do som no ar. Contudo, existem casos em que a fonte se move com a velocidade VF maior do que a velocidade V do som no meio considerado. Exemplos desses casos: as ondas laterais que se formam na esteira de um torpedo quando ele se move com velocidade maior do que a velocidade da propagação do som no ar, as ondas de choque de um avião, de um foguete, ou de qualquer projeto que se desloca no ar com a velocidade VF maior do que a velocidade V de propagação do som no ar. O objetivo que a gente vai ver agora, da seção 17.8, é explicar a origem e as principais características dessas ondas de choques, né, que a gente mencionou nesse último item. Então, dizemos que um objeto possui uma velocidade supersônica quando ele se desloca numa velocidade superior à velocidade de propagação do som no meio considerado. Certo? Nessa figurinha aqui, do aprendizado, olha essa figura. Eu acho que ela está ampliada aqui. Eu já deixei aqui. Olha isso. Muito bem. Vamos olhar essas duas figurinhas aqui. Melhor um pouco. Deixa eu dividir um pouquinho aqui. Pronto. Figura 1723. Então, essa figura 1723 ilustra o caso de deslocamento de uma fonte pontual com velocidade VF
maior ou menor do que a velocidade do som V no meio considerado, certo? No limite dela aqui. E, neste caso, cada frente de onda permanece a cada instante dentro da frente da onda gerada pela fonte pontual no instante inicial. Na parte B, contrariamente ao caso da parte A, ilustramos o deslocamento de uma fonte pontual que se desloca com velocidade supersônica, que seria aqui, ó, a fonte na frente da região das ondas se propagando. Então, a figura 1723b, na figura 17.23, de maneira geral, a fonte F se encontra no ponto F1, no instante t igual a 0, certo? E num dado instante posterior, t, na frente da onda esférica, se encontra na distância VF vezes t, que seria a posição F, certo? Do ponto, enfim, do eixo X. No mesmo intervalo de tempo, a fonte se deslocou do ponto F1 até o ponto F, e como a velocidade VF e a distância VF igual a U, bom, nessa figura a gente pode ver uma fonte, começou se movendo aqui, foi aumentando gradativamente a velocidade. Isso lembra muito essa questão aqui, ó, pronto. Com a velocidade baixa, você tem essa diminuição aqui, essa aproximação, esse efeito Doppler aqui, e esse distanciamento. Quando essa velocidade aumenta muito, olha o que acontece. Ela chega no limite até passar na frente do cone de onda. Então, todas as ondas geradas nessa região, elas se encontram no interior de um cone denominado cone de Mach, certo? Cone de Mach. Deixa eu ativar a canetinha aqui. Cone de Mach. Ah, tem aqui, ó. Cone de Mach. Certo? E este cone é formado pelas envoltórias das frentes de onda geradas pela fonte quando ela se desloca do ponto, ao longo do eixo, né? Do ponto F1 até o ponto F. Desse ponto aqui até esse pontinho aqui. Elas vão formar uma superfície cônica. Aqui, lembre-se que as ondas se propagam em todas as direções, então vai formar uma superfície cônica. E o número de Mach M, certo? O número de Mach, denominado por M, é definido pela razão entre a velocidade VF de um corpo e a velocidade V de propagação do som no meio onde essa fonte se desloca, certo? Então a gente pode definir o cone de Mach, o número de Mach M, como sendo VF sobre V, certo? Essa é a definição do cone de Mach. Então, para uma velocidade VF menor do que V, a gente tem M menor do que 1. Se VF for menor do que V, então M é menor do que 1, certo? Guarde isso. Agora, para uma velocidade supersônica, a gente vai ter que M é maior que 1. E aí, quando M é maior que 1, desse triângulo aqui, F1, não dá todas as coordenadas aqui, né? Fechar aqui. Pronto. Se você pegar esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, esse segmento todo, certo? E você escreveu o seno de θ, você vai ter que isso aqui vai ser VT sobre VFT. Vou fazer o cancelamento aqui do tempo. E aí você vai ter que o seno de θ é V sobre VF. V está aqui, essa de VF, aliás, está aqui, e VT. Seno, cateto oposto, sobre hipotenusa, certo? Está aqui. Isso aqui é exatamente 1 sobre M, certo? Que é o número de Mach, certo? Inverso do número de Mach. Essa equação o Plínio vai chamar de 1757, certo?
Então, de acordo com a relação 17,57, a gente verifica que quanto maior for o valor do número de Mach, menor será o ângulo de abertura do cone de Mach. Uma onda de choque possui uma frente de onda dada pela envoltória das frentes de ondas indicadas nessa figura, na figura 17,23. Isto é, a onda de choque possui uma frente de onda formada pela superfície cônica, cuja interseção com o plano da página é indicada na figura 17,23. A onda de choque se propaga na direção ortogonal à superfície lateral do cone de Mach, certo? A velocidade de propagação da onda de choque é igual à velocidade de propagação do som no meio considerado. Então, quando um avião se desloca no ar com velocidade supersônica, formando duas ondas de choque, uma das extremidades dianteira e a outra extremidade traseira do avião. Quando essas duas ondas de choque atingem o solo, ocorre um fenômeno do estrondo sônico. Todo observador que se encontra no solo, na região atingida pelas ondas de choque, houve um estrondo da ordem de 100 até 140 decibéis. O estrondo sônico é produzido pela interferência construtiva de um grande número de pulsos de compressão que se formam no solo quando as ondas de choque mencionadas atingem o solo. As ondas produzidas pelo estrondo sônico provocam dor no ouvido e podem até estilhaçar vidraças. E tem uma figurinha aqui que vai mostrar isso bem direitinho. Olha só, uma foto de um avião militar, no caso, né? É mais comum que os aviões militares eles consigam atingir a velocidade supersônica. Tem um caso famoso também que era de um avião francês, que era o Concorde. Teve o Concorde russo também, teve um avião russo que era bem parecido com o Concorde. Você olha os dois assim, se você não prestar atenção, passa um pelo outro. Mas o avião russo não voou por muito tempo, o Concorde foi usado até o início dos anos 2000. Sendo que, justamente por conta desse estrondo, era uma complicação, porque você não podia voar. Ele não podia voar em velocidade supersônica no continente, ele só podia voar no oceano. Você não pode estar. Imagina um ruído de 140 decibéis no meio da cidade, que já tem muito barulho. Então, por conta disso, ele acabou. Enfim, teve outras razões, né? Mas essa era uma das razões. A principal vantagem dele era ser supersônico, mas quando ele estava voando sobre cidades, ele não podia estar em velocidade supersônica, ele tem que baixar a velocidade dele. Certo? Bom, encerramos aqui a teoria do capítulo 17 e depois vamos fazer alguns exercícios. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima.